Boa noite! Ê, Boa noite. Deixa eu abaixar aqui que eu acho que tá. Deixa eu ver, tava muito alto, né? Tá, mas tá linda a imagem. Rosália, olha, Eu. em primeiro momento, eu quero te agradecer muitíssimo por você ter aceitado participar desse bate-papo. Tenho certeza que todos vamos aprender muito com você e, assim, gratidão, muita gratidão. E eu quero pedir para você se apresentar, para que as pessoas possam conhecer o seu trabalho, um pouco de você. Tá bom. Bem, eu sou Rosália Maria. Eu costumo dizer que o que tem de mais importante para que as pessoas saibam a meu respeito é que eu sou filha da Irene e sou neta da Dona Ismênia. Então, assim, são duas mulheres negras extremamente importantes na minha vida, responsável por toda a minha caminhada aqui nesse plano espiritual. Então é isso. Estamos aqui para bater um papo, estamos aqui para uma troca que eu julgo que seja muito importante para nós nesse momento. Olha, saúde emocional de pessoas pretas, né? Eu, durante esse período do isolamento social, conversei com algumas mulheres pretas, alguns homens pretos, e sobretudo as mulheres, elas narraram histórias de muita dor, no sentido de descobrir, depois de adultas, quantos momentos na vida elas foram vítimas de racismo, mas não terem percebido a ação racista sobre elas durante a infância e a adolescência, né? Inclusive, a leitura, né, da coleção Feminismos Plurais, da Djamila Ribeiro, funcionou como um despertar de muitas questões que estavam ali guardadas, e uma delas, inclusive, que foi minha ex-aluna, ela disse: eu chorei em alguns momentos, porque eu me percebi naquelas narrativas. E eu chorei não pelas narrativas, mas por não ter tido consciência antes daquilo, né? Como é que você vê isso, Rosália? Como que eu vejo algo que deveria ser evidente, não é? Isso Seria isso? mesmo, Pois isso. é. Então, Eduardo, o que acontece é que é um projeto que deu certo, né? Esse projeto deu muito certo, principalmente aqui, quando nós estamos falando da população brasileira. Nós observamos durante muitos anos, inclusive vários pesquisadores debruçaram nessa questão, que era para a gente poder dar conta de derrubar o mito da democracia racial. E aqui no Brasil, como já dizia Milton Santos, ele dizia que o Brasil, aqui nós experimentamos o tempo todo o racismo cordial. E Uhum. quando essas pessoas, quando essas mulheres, quando essas leitoras se sentem ou se ressentem por não terem percebido antes, é importante que elas percebam também, que elas tenham o conhecimento de que tudo isso foi feito de propósito. A intenção era essa, era fazer com que nós acreditássemos que estava tudo bem, que a gente vivia mesmo numa democracia, que todos os nossos direitos estavam sendo respeitados a partir da assinatura da Lei Áurea. Mas a gente observa no nosso dia a dia o quanto que esse projeto, até hoje, se nós, quando nós começamos a fazer, eu falo para as pessoas assim, ó, se você não tiver afim de fazer uma leitura, né? Se a pessoa não está disposta, ou se a pessoa realmente não dispõe de condições para fazer essas leituras, que ela faça pelo menos o teste do pescoço. Que diante do teste do pescoço nós vamos dar conta de observar a nossa volta como é que esse projeto se estrutura.
que é o que o Silvio diz, né? Silvio Almeida diz que é o racismo estrutural. Então, esse racismo ele é estrutural, ele é estruturante, e sim, ele entra com todo esse domínio de todas as sugestões, de todas as subjetividades. O ideal é que a gente não se sinta culpada, o ideal é que nós não nos sintamos mal por termos feito essa descoberta num outro momento, num outro tempo, porque era essa a ideia e um projeto que funcionou, algo que até esse momento tem dado certo, em partes, né? A gente sabe que não foi bem assim. E não quer dizer que nós, negros e negras, não estivéssemos lutando desde sempre para desconstruir isso. Eu queria, se você me permitisse, fazer a leitura de um poema, olha só, um poema de Carolina Maria de Jesus. Eu estava assistindo uma live onde o Ramon Andrade Ferreira fez essa leitura. E é um poema que eu não conhecia, fiquei conhecendo e fiquei impressionada do quanto esse poema é atual. Se esse poema fosse lido em 1800, ainda seria muito atual. Né? E a Carolina escreveu esse poema em 1990, ou melhor, esse poema ele foi publicado em 1996. Tá? Então diz assim, olha como a Carolina fala com a gente. Humanidade. Depois de conhecer a humanidade, suas perversidades, suas ambições, eu fui envelhecendo e perdendo as ilusões. O que predomina é a maldade, porque a bondade ninguém pratica. Humanidade ambiciosa e gananciosa, que quer ficar rica. Quando eu morrer, não quero renascer, é horrível suportar a humanidade, que tem aparência nobre que encobre as péssimas qualidades. Notei que o ente humano é perverso, é tirano, egoísta, interesseiro, mas trata com cortesia. São rudes e trapaceiros. Olha como isso cai bem, não é? Diante dessas pessoas, desses homens, dessas mulheres que, num determinado momento, se deparam com uma série de sofrimentos que há muito já vinham sofrendo e hoje eles dão conta de fazer esse link, né? De perceber que tudo isso é racismo e um racismo muito bem estruturado dentro da nossa sociedade. E aí vem Carolina trazer, né, essa obra maravilhosa e tão atual e tão atuante nas nossas vidas, porque nós estamos aqui numa constante luta para que se devolva a nossa humanidade. E nós, o povo preto, nós precisamos garantir a nossa humanidade, mas ainda estamos muito longe de trazer para nós a nossa essência. Por quê? Porque se nós não temos o conhecimento da nossa história, eu estava lendo esses dias, né, que Marcus Garvey diz, né, que um povo sem história é como uma árvore sem raiz. Então, isso realmente nos enfraqueceu. Veja o quanto que esse projeto funcionou. Veja o quanto que esse projeto deu certo, né? Porque toda a nossa essência foi ficando para trás. E nós viemos em busca de sobreviver. E tudo que nós fizemos durante todo esse tempo foi essa busca, né? Lutar pelas nossas vidas, lutar pelas vidas dos nossos, dos que virão, e esse cuidado em manter, pelo menos na nossa memória, toda a nossa ancestralidade. Mas o projeto, com o tempo, foi se desfazendo, né? A intenção foi essa, foi retirar mesmo, né? Retirar de cada um de nós essa história, esse histórico, toda essa necessidade que nós temos em termos de ancestralidade. O psicólogo que eu tenho utilizado dentro da clínica é Carl Hanson Rogers. E Rogers, que é um psicólogo humanista, ele vai falar o quê? Ele vai dizer que para que você tenha uma vida plena,
você precisa ter uma aceitação incondicional e positiva de si das outras pessoas. E aí, a minha pergunta é: onde é que nós vamos buscar esta aceitação incondicional e positiva de nós mesmos? De nós mesmos. Se nós nem sabemos quem é que nós somos, né? Tudo o que nós temos, as nossas ideias, os nossos pensamentos, a nossa vivência, em muitos momentos a nossa escrevivência, né? Como diz a Conceição Evaristo, é extremamente ocidental. Nós não trazemos, né, para a nossa vida diária, para as nossas experiências diárias, apesar de sabermos hoje sermos africanos da diáspora, nós não trazemos muita coisa que é nossa. Muita coisa que é nossa e que faria toda uma diferença na nossa luta diária. Mas a gente está aqui. A gente está aqui e grata, né, por esse momento, grata pela oportunidade, porque voz nós sempre tivemos, mas sempre nos faltou oportunidade. Toda a nossa luta sempre foi uma luta muito silenciada. Se desde sempre nós tivéssemos tido essa oportunidade de gritar a todos e a todas o que realmente estava acontecendo, essas pessoas que falam com você hoje do quanto de sofrimento elas trazem diante de toda essa descoberta, elas teriam sido poupadas, né? Principalmente em termos desse sentimento, dessa dor. Sabe, Rosália, eu tenho um livro do Jacques Derrida chamado O Animal que Logo Sou, que me impressiona muito quando eu trabalho com esse livro, porque uma das questões que ele traz é falar que a condição do humano foi um grande projeto do Ocidente que permitiu construir uma hierarquia das existências a partir da decisão política de quem é e de quem não é humano. Né? E como isso, a partir de uma construção, de uma relação pseudocientífica, mas científica, dos laços sanguíneos e de tantas outras coisas que foram construídas a partir da interpretação biológica, disseminou segregação e exclusão de uns para com os outros a partir de uma instância de poder. Né? E quando você começou a falar essas coisas, eu fiquei pensando, né, o quanto na nossa história, politicamente, biologicamente, clinicamente, as pessoas foram marcadas a partir de conceitos construídos, não por meio da voz dela, né, mas de vozes que marcam o outro. E como é que a gente vai construindo a nossa subjetividade a partir dessas marcas vindas, dessas vozes estranhas? Que eu, como gay, por exemplo, sempre me soou muito estranho o que falavam sobre mim, né? Ou o que eu deveria ser, ou como eu deveria ser. Mas apesar desse estranhamento, a gente vai subjetivando, e isso vai gerando um conflito dentro da gente. A gente acha que tem algo estranho. O que estão falando de mim não é o que eu sou. Mas a gente sente, ao mesmo tempo, tem aquele momento que a gente vai se adequando até que a gente esbarra naquele choque e fala, peraí, eu não sou essa pessoa que você narra. E agora é aquilo que a gente chama de empoderamento. É o momento que a gente fala assim, parou, não fale mais de mim nem por mim, deixa que eu fale. Me deixe falar, porque a minha história me pertence. Mas eu sou casado com um homem preto. E nós estamos buscando a ancestralidade dele. E a gente consegue chegar em África, mas de qual lugar? Então, aí a gente começou a pensar aqui em casa, né? Como é que fica essa questão da ancestralidade quando a própria história política do Brasil apagou a memória, né? Deixou o registro sobre, mas não do. Então, como nesse momento, por exemplo, porque eu não sei, existe um fator limitante, né, que foi propositadamente imposto como política pública, que é a ancestralidade. Eu chego até aqui, cheguei em África, e agora, como eu busco a minha origem? De qual povo veio a minha família? Qual era o meu sobrenome em África? Qual era a região? Qual era a língua? Qual era a religião?
Sim. E aí, quando a gente fala sobre essa importância, né, de você ter um conhecimento de si próprio, de você se apropriar daquilo que realmente é seu, ou que pelo menos deveria ser, é onde nós, o povo preto, traz muito mais conflito, tá? Porque, imagina, ser preto já é um estigma, né? Você já traz aquele estigma. Tanto que você vai observar que muitos dos nossos, até em algum momento, já se perceberam negros e negras, pretos e pretas. Mas, como uma defesa, eles tentaram se distanciar disso. Porque não deixa de ser uma defesa. É mais ou menos assim, olha, se eu não digo que sou, pode ser que, sabe? Isso também é muito comum, eu observo muito isso nos meus locais de trabalho. Você vê, eu trabalho no EJA, eu trabalho com necessidades especiais dentro do EJA, e eu trabalho no Centro Pop, que é o centro de acolhimento para as pessoas que estão em situação de rua. E eu estou sempre em contato com pessoas negando ainda, nesse processo de negação da negritude, porque acredita que se eu dou conta de negar, eu ainda estarei salvo ou estarei salva. Mas esses conflitos todos, eles acabam acarretando problemas muito maiores. Se você observar entre a questão do suicídio, por exemplo, quanto mais conflito a pessoa tem, mais sujeita a pessoa está a tentar se livrar dessa dor, a tentar se livrar dessa angústia, para tentar se livrar de todo esse desespero. Se você é preto, né? Se você é preto, você já tem uma questão. Aí você se percebe muito diferente de toda aquela masculinidade que lhe é imposta. Mas aí, ainda assim, você está tentando o tempo todo se manter íntegro. Como é que uma pessoa nessas condições vai manter a sua integridade mental? Como é que essa pessoa vai manter a sua saúde mental diante de tantos conflitos? Alguns de nós dá conta de buscar ajuda, dá conta de perceber, peraí, tem alguma coisa errada, mas não necessariamente comigo. Tá? Mas não é todo mundo que dá conta disso. Se você parar para pensar que de cada 10 jovens que se mata, 6 são negros, a gente tem muito, né? A gente tem muita informação aí. A gente tem muita informação. Aqui em Itu, nós estamos numa cidade muito pequena. Itu tem, acho que, 160 mil habitantes. E assim, eu percebi do final do ano passado para cá, muitos jovens que se mataram. Né? No Brasil são 12 mil por ano. 12 mil pessoas por ano. Eu participei de uma gravação, né, para o programa que nós temos aí para um site, uma página, né, no Insta, toda essa pata já, e diante dos dados, nós ficamos assim, simplesmente perplexas, porque de acordo com o grupo gay da Bahia, são 26 LGBTs, olha só, a cada 26 horas morre um LGBT, ou ele é assassinado, ou essa pessoa se mata. Por quê? Porque não dá conta. Olha só, eu penso que chegou o momento de nós pensarmos qual é o nosso papel diante desse quadro. Eu penso que também está assim, ok, nós já temos os números, nós já temos as provas, nós já sabemos exatamente o que está acontecendo, nós já sabemos, quando a gente vai falar, por exemplo, da necropolítica, nós já sabemos quem está para viver, porque é um genocídio, né? A gente sabe que é um genocídio, é um genocídio em curso, que é matar ou deixar morrer. Que é muito isso, né? Se você não mata, você deixa morrer. E a gente observa, nesse momento, que é gritante a condição da violência contra os LGBTs, contra a população negra, contra nós, mulheres,
principalmente nós, mulheres negras. Então, assim, está muito evidente. Agora, eu penso que as pessoas estão simplesmente para definir, apenas para definir. Olha, de que lado eu estou e como é que eu posso colaborar. Rosália, Eu penso que, pois não. a gente está falando agora de violência, né? E Sim. quando a população ouve a palavra violência, normalmente se pensa em agressões físicas, né? E violência não é só isso. Existe também, essa é a cruel, Também. mas a violência, ela também se apresenta no plano simbólico. Existe a violência simbólica. O fato de eu descaracterizar toda uma cultura que chegou aqui no Brasil, eu descaracterizar essa cultura esteticamente, cosmeticamente, historicamente, o fato dessa ancestralidade ter sido apagada, né, e não contada. E nós temos 51% da população brasileira de pessoas pretas. Né? E os livros de história continuam não narrando a história vinda dessas pessoas. Então há um apagamento, né, dessa memória. Em nível religioso, inclusive. O que eu quero perguntar é: a nossa cultura é toda essa instância simbólica que nos circunda, mas ela alimenta o nosso prazer enquanto existência. Então, se eu me sinto representado por essa cultura em torno de mim, eu me sinto bem, porque eu me sinto parte integrante desse processo. Isso é que o Silvio de Almeida vai chamar também de racismo estrutural. Porque quando eu estou em um lugar, mas eu não me sinto pertencente a ele, porque esse lugar não me representa, em todas as instâncias, isso me provoca uma dor existencial. E aí a pergunta que eu quero te fazer é: crescer como homem, como mulher, né, negro e negra, nessa estrutura. E é por isso também acho importante as pessoas entenderem que se fala tanto em resistência. Né? O povo preto resiste a essa desconstrução simbólica e impõe a sua voz. É uma resistência mesmo. Né? Mas parece que existe uma certa preguiça moral de entenderem quando se fala resistência não é ir para a rua gritar, xingar, brigar. Não é isso. É uma resistência de fato cultural. É uma luta histórica e cultural também. Como é crescer homem negro, mulher negra, em um país que insiste em negligenciar toda construção simbólica que faz referência à cultura vinda de África para o Brasil, a sua mistura na construção de uma cultura afro-brasileira? Como é que é isso? Olha só, eu costumo dizer que quando um corpo negro consegue levantar de uma cama, quando conseguiu dormir durante uma noite, já é um ato político, né? Perfeito. Impressionante, mas é exatamente isto. É exatamente isto. Se você para pensar, algumas pessoas têm o hábito de falar, né, que nós estamos no momento do famoso racismo reverso. E aí eu peço sempre para essas pessoas que elas me digam, né, quando que o quesito raça foi uma questão para elas. Né? Quando é que essa pessoa deixou de dormir à noite porque estava pensando que o seu filho estava fora de casa e que poderia não voltar? Né? Quando é que essa pessoa se preocupou quando o seu filho estava indo, por exemplo, para um supermercado para fazer uma coisa muito simples e você teve que explicar para ele: olha, você vai entrar na fileira tal, você vai pegar, você vai pagar e não vai pôr a mão em nada. Gente, e nós estamos falando de coisas corriqueiras. Para pensar como que é a saúde mental dessas pessoas. Como que é a saúde mental dessas pessoas? Quer dizer, é essa mãe pedindo o tempo todo para que esse filho tome cuidado, olha, não anda nem com guarda-chuva.
Eu tenho um dos meus filhos, o caçula, que mora em São Paulo, e eu falo para ele, por favor, nem use guarda-chuva, toma chuva, você não vai morrer. Se você tomar chuva, você não morre, mas se você portar um guarda-chuva, o risco ainda é maior. Quer dizer, de qualquer forma, é você saber que o tempo todo você está em risco. É saber que o tempo todo pode ser o seu último, a sua última refeição, né? Pode ser o seu último abraço. Porque é assim que a gente vive. Ok, as pessoas vão falar, não, mas a morte está aí para todo mundo. Mas peraí, nós temos números, nós temos prova. Porque outro dia eu falei isso para uma colega de trabalho, professora, e ela falou, mas todo mundo está sujeito a morrer. Para morrer, basta estar vivo. Falei, então, né, todo mundo está sujeito a morrer. Para morrer, basta estar vivo. Agora, imagina se você é uma pessoa negra. Imagina se você porta um corpo negro. Como que é isso? Né? Então, é assim, as pessoas têm medo da morte, ok, as pessoas têm medo da morte, até porque a gente não está aqui para mensurar o imensurável, né? O quanto que as pessoas têm de medo, o quanto que as pessoas estão angustiadas, não é nesse sentido. Mas a gente não pode desqualificar uma condição, uma dor, um sofrimento de uma população e que está posto, sabe? A gente já não discute mais. A gente já não discute mais se existe racismo ou não. Isso a gente já não discute mais, já passou. Foi-se o tempo, né? Que os pesquisadores precisaram debruçar sobre todos os estudos, né? Para provar, olha, cientificamente, nós estamos no país racista. Então, isso a gente já não discute mais. Agora, é desgastante. E sabe o que mais eu vou te falar? Eu percebo que, enquanto a gente está numa ignorância a respeito de determinadas situações, eu penso que a gente tem um pouco mais de tranquilidade, sabia? Sabe, porque muitas vezes eu vejo muitos dos meus dizendo, não é assim. Não, eu já observei, a coisa não é bem assim, sabe? Aí eu percebo o quê? Eu percebo que essa pessoa, me parece que ela está até mais protegida, sabe? Do que quando a gente tem esse conhecimento de quando você sabe que você está andando no supermercado e o segurança está assim atrás de você, que você vai alugar uma casa e quando a imobiliária se depara com o seu corpo, a casa já foi alugada, coisas assim desse tipo. Eu penso que algumas pessoas que ignoram essa condição, essas pessoas acabam se saindo até melhor do que quando a gente sabe exatamente como são esses olhares e como é que essa coisa funciona, como que se dá toda essa estrutura. Acaba sendo até mesmo que uma defesa. Porque nós percebemos o quê? Que dependendo do espaço em que você está, quer dizer, a gente nunca é bem-vindo mesmo, não adianta, né? Mas ainda tem aquele negro ou aquela negra que passa a ser melhor tratado, aturado, acho que talvez seja esse o termo, suportado, não sei, se não discutir essas questões. A gente percebe que aí ele vai ter uma certa tranquilidade, né, no espaço, desde que não toque no assunto, desde que para ele ele faça de conta de que está tudo bem. Então, muitas vezes, nós vamos ter também esse silenciamento, que é muito simbólico, né? Porque não é que as pessoas chegam para você e falam, olha, se você insistir nesse assunto, você tem que sair, ou você será demitido, ou coisa desse tipo, né? As pessoas não falam assim de uma maneira muito direta, né? Mas a gente sabe como é que a coisa funciona. Eu já tive muitas vezes essa experiência e já observei isso acontecendo com muitas das pessoas, né, do meu convívio e que também tem essa postura, sabe, de um enfrentamento, de um olhar diferente, viu? Por que você está falando assim? De onde você tirou essa ideia? Sabe, esses questionamentos que a gente faz, porque muitas coisas para nós tá muito evidente, tá posto. Eu me lembro de uma vez que nós tivemos um caso assim, extremamente sério, né, de violência policial, e conversando com as colegas, falando a respeito dessa violência policial, uma amiga simplesmente interrompe para falar sobre o cachorro
que o cara foi filmado maltratando um cachorro. Olha isso. Gente, olha como isso é violento. Olha como isso é violento. Você falando da sua dor. Gente, eu não estou julgando. Não é essa a questão. Eu não estou aqui mensurando a dor daquele cão que foi maltratado. Não é isso. Mas olha o quanto que retiram da nossa humanidade. Olha o quanto que retiram da nossa humanidade. Aquele cachorro, não, ele não podia ter sido maltratado da maneira como ele foi, ele não podia ter sido violentado da maneira que ele foi. Mas aquele corpo negro, tudo bem. Sabe? Aquele corpo negro, tudo bem. Pois não. Eu quero tocar nesse assunto, porque assim, eu acho que as suas palavras, elas são extremamente significativas e elas precisam tocar profundamente na consciência das pessoas. E é necessário que a gente se desconstrua e vá se reconstruindo a cada dia, que a gente possa trazer outros valores para serem subjetivados, porque existe algo que me preocupa muito. Rosário, se eu estiver errado, você me corrija, por favor. Existe também um projeto político, né? E ainda bem que o povo negro resiste, apresenta a sua voz no sentido de estamos em luta, porque existe um projeto político bastante perverso que tenta banalizar o significado da palavra racismo. Entende? E a todo tempo sequestra o conceito de racismo, tentando minimizar, né, o prejuízo moral que ele provoca em toda uma população. Então, as pessoas muitas vezes acham que racismo, de fato, é só quando você xinga alguém, né? Ou quando você comete uma injúria contra alguém em função da pele, em função da etnia, da cultura, e não é só isso. Eu vou repetir mais uma vez nessa live algo que eu já falei em outras lives, mas que aconteceu comigo. Quando eu fui convidado para lecionar literatura infantil numa universidade, e depois isso foi alterado, lógico, em função das reuniões pedagógicas. Quando eu peguei a apostila proposta, eu fiquei parado alguns minutos pensando. E uma aluna me perguntou, o que foi, professor? Não vai começar a aula? E naquele momento eu disse para ela, é que abrir essa apostila já é um ato racista. Ela falou, como assim? Eu falei, porque não faz menção a nenhum autor negro e não faz menção a nenhuma literatura cuja origem seja de África. A gente precisa conversar sobre isso nessa aula em primeiro momento. E as pessoas ficaram um pouco chocadas. Mas aquilo de fato me feriu. E depois eu voltei para casa pensando, porque se nós não percebemos as ações racistas, você pode não ter sentimentos racistas e não se autodeclarar racista. Mas o cotidiano te faz ter atitudes racistas se você não fizer uma reflexão profunda do que é o racismo intrínseco à nossa cultura. Entende? E é muito isso. Né? E aí, em algum momento, você acaba sendo mesmo sem ter a intenção. Então, é necessário a gente começar a criticar, sim, e fazer uma reflexão profunda sobre a nossa estrutura cultural. Né? Porque uma outra barreira também que eu enxergo que a Djamila, com a coleção que ela propôs e com os autores que ela trouxe em Feminismos Plurais, é romper com a hegemonia, né, dessa cultura branca acadêmica, entende? Porque esses livros também não podem ser referência só para as pessoas pretas. Eles têm que entrar na academia, tomar o seu espaço de poder academicamente, né? Angela Davis, enfim, para que a gente possa mudar a concepção, inclusive da ciência, né? Porque toda epistemologia nossa vem de Europa. A gente tem que começar a pensar no conhecimento produzido em África, no conhecimento produzido pelos indígenas, no conhecimento produzido naquilo que foi chamado Oriente, no conhecimento produzido no Brasil. Sim. Não, a gente não muda a estrutura. A gente não muda a estrutura. E olha só que coisa, né? Você falando sobre essa questão da literatura, que a gente vai chamar do epistemicídio, dentro das universidades, o que foi que aconteceu comigo? Quando eu fiz a psicologia,
Na graduação, eu não me deparei com nenhum autor, mas assim, nenhuma citaçãozinha, nenhum negro, negra, africano, absolutamente nada. Eu fui ter acesso a esses autores, a essas autoras, quando eu fui fazer o meu mestrado. Né? Eu fui participar do meu grupo de pesquisa lá na Unicamp. A Ângela Soligo foi quem me apresentou, uma mulher branca, foi quem me apresentou esses autores, essas autoras. E aí, a partir daí, eu passei a ter um pouco de conhecimento, tá? E olha só, eu faço questão de falar, o meu diploma é de 2012. Aí foi que eu passei a ter um pouco de conhecimento desses autores e dessas autoras. E assim, observe o tanto que você, o tanto que a gente sofre com essa violência dentro da academia. Porque quando nós decidimos que faríamos o nosso TCC e que o tema seria saúde da população negra, nenhum psicólogo da faculdade aceitou ser nosso orientador. Nós precisamos que Ângela Soligo e Walter da Mata fossem os nossos orientadores. E aí a gente já tinha que fazer essa troca online, a gente tinha que ser tudo pela internet, porque o Walter está na Bahia, a Ângela em Campinas, e nós fazíamos a faculdade aqui em Jundiaí. E o que a gente queria? A gente queria fazer uma revisão bibliográfica a respeito da saúde da população negra para o nosso TCC. Nenhum professor, nenhuma professora, psicólogo ou psicóloga aceitou nos orientar. E o discurso era: racismo não existe. O racismo não existe, então a gente não vai. Ninguém aceitou. Quem assinou, porque aí tinha que ter alguém da faculdade para assinar, né? Porque até que a gente fosse orientado pela Ângela e pelo Walter, tudo bem, mas alguém tinha que assinar. Aí foi o professor, que era um biólogo, que assinou o nosso TCC dentro da faculdade. Porque ninguém na área de psicologia. Isso porque nós temos uma resolução 18 de 2002 que vai falar sobre essa condição do psicólogo, da psicóloga diante das questões raciais. E aí você vê o quanto que nós estamos estruturados nessa coisa do Ocidente, nesse racismo que traz uma apropriação, porque hoje que a gente tem possibilidade de fazer um estudo dos nossos autores e do continente africano, você vê o quanto que tem de coisa que é nossa aqui, que a gente utiliza, que é utilizado por todos e por todas diariamente, e que é nosso, tá? E que sim, tem a sua origem no continente africano, e que tem sua origem em África. Mas é aquela coisa, porque é um projeto muito bem estruturado. E que bom que nesse momento, mais do que nunca, que a nossa luta é constante, a nossa luta é desde sempre, né? Então, quanto a isso também é outra coisa que a gente não discute mesmo, né? Mas, ok, pelo menos esse é o momento onde nós percebemos uma certa facilidade de adentrarmos nesse meio, de adentrarmos nessas questões, nessas condições, e que passamos a ter acesso a esse conhecimento, coisa que há pouquíssimo tempo nós não tínhamos. Eu sou muito grata aos mais novos que tiveram as oportunidades que eu não tive e com os quais eu estou aprendendo. Isso faz toda a diferença na nossa existência. E isso só nos fortalece mesmo, só nos fortalece. Mas sim, é racismo, está explícito, está aí, e a gente vai lutando o tempo todo contra, como nós sempre fizemos. Não tem jeito. Eu tenho pensado muito, sabe, sobre essas questões da estrutura da ciência. Uma vez eu vi um colega falando, e aquilo me deu até dor de cabeça, porque uma das falas dele era de que a ciência é neutra e precisa ser neutra. E óbvio que eu contrariei. Eu falei, não, a ciência foi, e sempre será política e arbitrária. Exato. Quando a mulher quis ter voz, inventaram uma patologia para ela, e ela foi, inclusive, né, levada ao exílio clínico. Eu uso muito esse termo, né? A partir da condição de ser histérica. Histérica. Uma condição. Então, sempre
que os grupos tentaram romper com essa construção civilizatória europeia, né, sempre houve a patologização do corpo a partir de um poder que vem de cima para baixo e que nos silencia. Foi assim também, né, com a questão dos homossexuais, que contrariava a ordem do patriarcado e da heteronormatividade. É assim com as pessoas negras, inclusive no campo da espiritualidade, porque se pegarmos a base, né, da relação, da construção do espiritualismo trazida de África, a gente tem uma outra concepção de tudo e vai contrariar toda a estrutura do cristianismo, o que para o poder europeu não é bom. Não, nem um pouco. Mas você sabe o que eu queria falar? E aí é uma outra questão. Agora é uma visão subjetiva. Uma visão subjetiva. E eu queria muito ouvir a sua opinião sobre isso. Porque a Adriana Midori, que eu conversei também, fiz uma live com ela, e ela está aqui participando. Eu até falei para ela, às vezes eu fico parado e eu viajo, fico pensando. Quando a gente estuda, por exemplo, a cultura europeia, a gente vai perceber que eles destruíram tudo aquilo que contrariava a sua lógica, né? Inclusive as religiões. Então, se a gente for buscar a cultura religiosa dos Balcãs, dos bretões em si, que tinha uma outra condição, né? Tinha, por exemplo, uma concepção de deusa. Essas culturas praticamente foram destruídas. Então, hoje, em função de algumas pesquisas, a gente começa a retomar algumas importâncias que ficaram registradas no tempo desses povos. E no Brasil, a gente tem até hoje, como prova de resistência, né, o candomblé, a Umbanda, que é uma religião brasileira, mas que tem uma raiz muito forte no espiritualismo africano, no xamanismo, tambor de Minas, Jurema. E aí eu penso, né? Olha o poder dessa cultura que resistiu a todo o massacre corporal e simbólico imposto historicamente ao povo preto. Então, sabe, é um discurso que, inclusive, não reconhece o poder da cultura africana no Brasil. Porque tenta subjugar pelo discurso uma força que existe, resiste e permanece propositadamente. E eu não sei se você dá conta de perceber o quanto que existe uma intimidação ainda. Apesar de existir uma intimidação que é algo fora do comum. Não faz muito tempo eu me encontrei com uma menina, eu estava participando de um evento e essa menina veio conversar comigo. E essa menina me disse assim, olha, Rosália, eu preciso saber por que é que no meu terreiro, olha só, ela tem um terreiro de Umbanda, e o companheiro também. Então, assim, são 2 terreiros de Umbanda dentro da nossa cidade. Ela falou, mas cadê o povo preto? Por que o povo preto não vai? Por que o povo preto não frequenta? Eu falei para ela assim, a gente precisa tirar um tempo para falar a esse respeito. E é muito comum você observar isso, principalmente nas cidades menores. Né? Cidade onde as pessoas todas se conhecem. Nós observamos, principalmente aqui, eu vou falar da minha cidade, e você observa muito uma população extremamente católica ou evangélica. E mesmo lá no Centro Pop, né, com as pessoas em situação de rua, quando eu peço, nós pedimos, né, para que eles definam a questão da cor, raça ou etnia, aí as pessoas escolhem, né, e a questão da religião. É impressionante. A maioria, eu posso dizer para você, 80% se autodeclaram evangélicos. Aqui. Tá? E o que é que nós percebemos? E nós temos aqui um centro espírita que até pouquíssimo tempo era o único espaço de acolhimento noturno que nós tínhamos, que é o famoso albergue noturno aqui na cidade. E é espírita, né, o centro. E era o único que tinha. Era o único espaço de acolhimento noturno que nós tínhamos aqui. E muitas dessas pessoas chegavam para mim e falavam assim, nossa, mas falaram que lá é um centro espírita. E esse espaço de acolhimento funciona no terreno ao lado. Sim, e
Ah, então, mas a gente não vai, porque, gente, eles só vão acolher vocês, vocês não vão. Ninguém precisa mudar de religião aqui. Ninguém precisa. Bom, diante de todo esse discurso, o que é que a gente pode perceber? Um receio muito grande, mesmo as pessoas que estão inseridas nessa religiosidade de matriz africana. É um receio muito grande, um silenciamento que é algo fora do comum. Eu trabalhei numa escola onde, logo pela manhã, antes que as crianças entrassem, eu estou falando agora, tá? Eu estou falando agora, estou falando de 2019, por aí. Aí, antes de entrar na escola, todo mundo lá no pátio fazendo a oração do Pai Nosso. E muitas das crianças se sentindo constrangidas, porque também nem todas eram católicas, nem todas eram evangélicas e nem todas eram espíritas também. Mas havia toda aquela questão do constrangimento. E quando você vai falar com a sua superiora, né, com a equipe gestora, não, mas essa oração é universal. Eu falei, tá, mas onde que você aprendeu que essa oração é universal? Onde foi que você aprendeu que essa oração é universal? Sabe? E assim, a pessoa quer dar uma aula para você, ela quer mostrar para você. E aí é que está a dificuldade, porque a maioria de nós não tem essa oportunidade, Eduardo, não tem a oportunidade de adquirir esse conhecimento, sabe? Para chegar para essas pessoas e falar, não, não é. Eu sinto muito, mas não é. Nós tivemos um coordenador lá no Centro Pop, um homem negro, que quando ele chegou para trabalhar lá como coordenador, a primeira coisa que ele fez foi falar para as pessoas, olha, a gente não reza Pai Nosso aqui, né? Aí todo mundo ficou horrorizado. E já começaram, né, a chamar já começaram a chamar ele de macumbeiro, uma série de coisas. Nossa, mas tinha um povo que... E eu tô falando dos nossos usuários, né? E eles falaram, imagina, onde já se viu? Ah, ele só pode ser macumbeiro, porque onde já se viu? Como não vai rezar o Pai Nosso? Porque todos os lugares que a gente vai, a gente reza o Pai Nosso. Aí esse nosso coordenador falou, olha, nós estamos num espaço público. Tá? Se você quiser rezar o seu Pai Nosso, você vai rezar o seu Pai Nosso. Ninguém vai te proibir de rezar o Pai Nosso. Mas esse negócio de todo mundo dar a mão, vamos fazer a oração do Pai Nosso, isso não vai mais acontecer aqui. Havia algumas imagens também lá. Ele guardou, ninguém jogou fora nada, tá? A gente jamais faria algo assim. Mas assim, são algumas coisas que você precisa quebrar e que está o racismo institucional e que as pessoas não observam que isso está acontecendo, sabe? Quando você entra numa escola e você se depara com uma santa, você se depara com essa condição de que, olha, vamos fazer o Pai Nosso todas as manhãs. Não, e o mais interessante é de que maneira isso é posto. Olha, ninguém é obrigado. Olha só. Ninguém é obrigado, tá? Ninguém é obrigado. Mas ai de você se você não fizer. Se você não fizer. Olha. De você. Fale. Eu gostei muito da sua colocação, porque isso é verdade e acho que cabe uma reflexão profunda. Eu nunca vi uma pessoa espiritualista, seja ela do candomblé, da umbanda, seja ela da jurema, do tambor de mina, desmerecer a dimensão do sagrado, seja essa de uma construção cristã católica ou do protestantismo. Nunca vi. Mas eu sempre vejo, né, as denominações cristãs se desfazerem ou subjugarem a dimensão do sagrado das religiões espiritualistas. E uma outra questão que eu acho bastante significativo, né, para a gente pensar. Gente, por favor, toda religião leva a Deus. Não, não leva. Cada religião tem o seu sagrado. Cada religião tem a sua fé. Deus é uma construção do cristianismo. Logo, as religiões cristãs levam a Deus. O candomblé leva aos orixás. A umbanda leva ao seu sagrado. Né? Porque senão a gente também cai nessa estrutura que, para que você possa ser aceito na sociedade, você tem que se curvar a dimensão moral do cristianismo. A gente volta à velha prática do sincretismo religioso. Para eu ser aceito, então eu tenho que me curvar e me posicionar a partir daquele discurso. Não, não leva. E os orixás são tão sagrados quanto aquilo que você acredita.
Né? Pois Então, é. E aí a gente entra também, você me desculpa, tá, por interromper, claro, mas é rapidinho. Porque aí a gente entra também numa condição de conflito relacionado a essas pessoas. Quando essa menina me fala, onde é que está o povo preto? Por que é que ninguém vai? Por que nenhum preto vai para o meu terreiro? Eu não sei se ela quis dizer todo mundo, mas assim, ela percebeu que a maioria das pessoas que estavam ali eram brancos e brancas. E eu expliquei, eu tenho que explicar isso para as pessoas. Gente, já não é fácil você portar um corpo negro. Porque o que, que acontece? As pessoas, na maioria das vezes, vão dizer pra gente assim: ah, mas então você não se aceita? Você tem problema em ser negra? Não, eu não tenho problema nenhum em ser negra. Não é a minha negritude que me traz sofrimento. Tá? Não é a nossa negritude que nos traz sofrimento, mas é o racismo que nós temos que enfrentar todos os dias. O racismo nosso de cada dia faz com que nos tornemos extremamente vulneráveis em termos de emoções, sabe? Nos causa um desequilíbrio emocional e é muito tenso. E aí o que, que vai acontecer? Alguns dos nossos farão o possível para poupar um pouco de energia, porque não dá conta, sabe? Então, assim, eu prefiro, algumas pessoas vão falar, me dizem, né? Ah, quer saber? Eu prefiro não ir para lugar nenhum, eu faço tudo que eu tiver que fazer, eu faço lá dentro da minha casa, eu não falo para ninguém. Olha só, o que é isso? Sabe, olha, você ainda ter que viver dessa forma. Fala, Eduardo. tem um poema, eu acho que é da Rosa Santa Cruz, que eu gosto muito, que ela fala Diga. gritaram-me negra. Eu tinha apenas 7 anos, e gritavam negra para ela. Mas ela não entendia o que era ser negra. Ela não compreendia. Até que olhando no espelho, ela descobriu que ser negra tinha a ver com o cabelo, com o lábio, com a cor da pele. E ela se questiona, mas por que negra? E aí ela entende. E quando ela entende, ela fala, então se me chamam negra, eu sou negra. Sou Mas a negra. partir dessa negritude é que eu vou ter voz, luta e resistência. Mas é interessante, me gritaram negra. Eu acho tão importante as pessoas saberem isso, como é dado o processo de subjetivação. O discurso, ele é subjetivado. E a gente se vê na sociedade, muitas vezes, por esses discursos que são construídos. Né? É isso. Sim. E a gente está chegando... Fanon vai falar. A gente já está chegando no fim? Tá. Fanon vai falar sobre, Franz Fanon vai falar sobre essa imagem distorcida que o negro acaba desenvolvendo de si e que o branco acaba desenvolvendo de si, né? O negro Vamos... uma imagem extremamente distorcida e a gente sabe que está aí em todas as narrativas do opressor. Ah, tá bom. Olha, mas eu adorei. E as pessoas podem tá perguntar, mas o que esse tema tem a ver com prevenção ao suicídio? A consciência de si. Sim. Né? A aceitação de si, mas não uma aceitação pacífica e passiva, mas a consciência de si. Ela nos dá uma força para existir, resistir em sociedade, apesar dos medos, que nos tira, muitas vezes, de um lugar entristecido, né? A gente começa a se reconhecer. Então eu queria que você fizesse suas considerações finais. Ah, que chato, fiquei chateada agora. Olha só, eu me empolguei. Eu me empolguei. Bom, enquanto psicóloga, o que é que eu digo para as pessoas, já que a gente está tocando nessa questão do suicídio? Na maioria das vezes, a doença ela se instala no espaço em que você deixa entre aquilo que você é e aquilo que você representa. E é muito comum que façamos isso, porque quando eu me assumo como tal, tudo aquilo que eu sou, eu resolvo que sou eu e que eu não vou mais deixar de lado. Eu trago uma série de complicações para lutar contra. Mas é muito melhor do que ficar nesse conflito. É muito melhor. Então, que eu esteja o tempo todo muito perto de todos os sentidos e de todos os significados para mim. Nós não podemos abrir mão de nós, porque é só assim que nós vamos acessar esse poder que nós temos de mudança e de transformação.
Não tem outro jeito. Nós temos a obrigação de ficarmos cada vez mais perto de nós, cada vez mais próximos à nossa essência. Isso é que vai fazer com que nós possamos nos manter na luta, uma luta constante, mas saudáveis. É isso. Gratidão por esse momento. Amém. Olha, Rosália Maria, olha, eu que tenho que te agradecer muitíssimo por esse encontro, por essa energia. É sempre bom a gente falar sobre esses assuntos que muitas vezes a escola silencia, né? Sim. Falar de uma forma para que as pessoas possam ser convidadas a uma reflexão sobre suas próprias atitudes e sobre os valores que estão presentes aí na sociedade. Eu só tenho que te agradecer. Obrigado pelo tempo, pela disponibilidade, pela voz, pela fala, pelo ensinamento. Ó, beijo no seu coração. Beijo no seu coração. Eu estou abraçado apesar da distância. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Até. Tchau, tchau.